Espírito Santo, ministra minha vida nessa noite. Espírito Santo, envie anjos ministradores a esse lugar nessa noite. Meu coração está sedento. A minha alma está sedenta. Espírito Santo, você que falou por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, fale comigo hoje. Espírito Santo, se for a sua vontade, toque a minha vida, toque o meu interior, e tudo aquilo que me afasta de ti, se há em mim algum caminho mau, remove. Espírito Santo, se há em mim algum alojamento demoníaco, arranca de mim hoje. Se há em mim uma frieza espiritual que eu não consigo entender e ultrapassar, esquenta ela, queima ela, queima ela, no nome de Jesus. Amém. Olhe para cá, irmãos. Se por acaso, enquanto eu estiver aqui pregando, ministrando, você sentir algo diferente, especial, se você sentir um calor, você sentir algum tipo de pressão, algum tipo de alongamento no seu corpo, você pode levantar as mãos e me interromper durante a pregação. Se você sentir uma voz falando com você, você pode me interromper durante a pregação. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria que todos ficassem muito atentos ao que vou dizer aqui nessa noite. E no nome de Jesus, nesse momento, todo tipo de distração das trevas, do inferno, sejam neutralizadas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo, varre este lugar nessa noite. Espírito Santo, vai removendo os demônios de dentro de nós. Vai removendo, Espírito Santo. No nome de Jesus. Coloque os nossos corações plenamente dispostos, os nossos ouvidos espirituais totalmente abertos e aguçados. Podemos abrir nossas Bíblias em João no capítulo 8. Hoje eu vou falar sobre algo aqui, irmãos. Eu vou falar sobre o amor de Deus. Só que muitas vezes, quando nós pensamos sobre o amor de Deus, nós esperamos uma mensagem romântica, né? Mas Paulo, ele nos diz que o amor de Deus nos constrange. E o constrangimento, irmãos, a palavra constranger significa apertar na medida em que não se possa escapar. E pode ser que ele faça isso ou já esteja fazendo com você. O Espírito Santo está presente nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito Santo, toque nossas vidas. João capítulo 8. Vou fazer uma leitura corrida aqui, tá? Até o versículo 11, do 1 ao 11. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras ao amanhecer,
ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor me diz, e o que o Senhor me diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Então eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O fato é que muitas vezes nós usamos esse texto para uma diversidade de coisas. Usamos esse texto para falarmos contra os religiosos. Usamos esse texto para falar do nível de misericórdia, bondade e perdão de Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre uma coisa. Mesmo que você esteja inserido em um ambiente religioso, isso não é sinônimo de que você conhece o amor de Deus. Nós vimos que ali apareceram muitos religiosos, sim. Muitos homens que estavam inseridos em um contexto religioso judaico da época. Mas eles negaram a misericórdia, a fidelidade e a justiça de Deus. E Jesus, que era um cara simples, considerado por todos ali um apóstata, um falso profeta, foi o único que conseguiu fazer uma leitura do quanto aquela mulher e aquelas pessoas necessitavam ser tocadas pelo amor de Deus. E como nós podemos analisar a forma que o amor de Deus tocou aquelas pessoas? Primeiramente, porque o amor de Deus constrangeu a todos os acusadores daquela mulher. O amor de Deus, irmãos, ele é um espelho, que quando nós olhamos para ele, não vemos ele, mas vemos o nosso interior. O amor de Deus é algo que revela o nosso interior. Se de repente você se sentir constrangido nessa noite, saiba de uma coisa: o amor de Deus está diante de você, refletindo e manifestando o seu interior. O seu, estou falando do nosso interior, não o interior de Deus. Porque o amor de Deus constrange o homem. E nós vimos que os acusadores começam a largar, soltar as pedras e começam a sair. Um de cada vez. O autor do Evangelho é bem claro. Um de cada vez.
repente fica a mulher em pé, sozinha, e Jesus abaixado. E então Jesus se levanta e diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela diz: ninguém, Senhor. Aí ele: pois é, você já conseguiu se olhar por dentro. Eu não preciso te dizer nada. Eu não preciso te dizer que você pecou. Eu não preciso dizer que você foi pego em ato de adultério e que a lei condena isso. Eu não preciso te dizer que isso é errado, porque o amor de Deus já manifestou o seu interior, mulher. Agora faz o seguinte: perdoados estão os teus pecados. Agora vai, não peques mais. Abandone a prática do pecado. Abandone. E sabe o que é abandonar, irmãos? É deixar em um lugar onde você nunca mais irá encontrá-lo. Isso é abandonar. Por que muitas mulheres abandonam seus filhos recém-nascidos na beira do rio, na lata do lixo? Porque o abandono, irmãos, é no sentido de nunca mais encontrar. Por isso que há tantas pessoas na igreja hoje e na face da terra, nessa geração, nessa era que vivemos, que tem um rombo dentro delas, porque ou elas foram abandonadas e aquilo que a abandonou nunca mais irá encontrá-la, ou fomos aquele que abandonamos algo e que nunca mais iremos encontrar. Tem os dois lados. E quando o amor de Deus nos constrange, irmãos, Ele nos constrange para que abandonemos tudo aquilo que nos distancia dele. Você pode vir à igreja todos os domingos, irmãos. Você pode fazer parte de células, rede de oração, intercessão. Você pode ser um pastor, você pode ser um músico, você pode ser um ministro de louvor, e mesmo assim ainda ter práticas que você ainda não chegou ao nível de abandoná-las. Mas quando o amor de Deus te envolve, Ele não te envolve para te acariciar, mas Ele te envolve para te apertar, ao ponto de você não conseguir escapar. Já falei. Preste atenção no que vou dizer. Jesus ali, Ele não condenou a ninguém. Ele apenas manifestou o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus queria revelar a cada uma daquelas pessoas as suas fraquezas, as suas derrotas, as suas quedas e principalmente o orgulho e a prepotência de cada uma delas. Só que Jesus não condenou a ninguém ali, nem os acusadores e nem a mulher que estava sendo acusada. Mas os mesmos foram confrontados pelo amor de Deus. Segunda carta aos Coríntios 5,14. Segunda carta aos Coríntios 5,14, que nos diz que o amor de Deus nos constrange. Em João, no capítulo 3, versículo 16 e 17, nos dizem que Deus amou ao mundo de tal maneira, é um texto conhecido de todos, que deu seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. E o versículo 17 continua dizendo: porque Deus amou ao mundo, entregando o seu Filho, não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Jesus não veio para nos condenar. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. E muitas vezes, para uma pessoa ser salva, é necessário que ela entenda e veja o ambiente de perigo que ela está inserida, para então entender: eu realmente preciso ser salvo. Eu realmente preciso, porque fora dele eu estou correndo perigo. Há uma coisa que liberou condenação, e isso se chama cruz. Não foi Jesus, mas a cruz libera duas coisas: condenação ou salvação, vida ou morte. É o que a cruz nos mostra, nos revela. E quando nós lemos esse texto de João no capítulo 3, isso mostra para nós que o amor de Deus não tem medidas. O amor de Deus não é condicional. O amor de Deus, ele é imensurável. Só que pensa numa coisa. Sabe, todas as vezes que você está arrebentado, que você fez algo que tipo assim, você não queria ter feito, mas mesmo assim você fez. E então você entra na sua casa, no seu quarto ou no carro, e você começa a ser tão apertado por aquilo. Muitas vezes, irmãos, pode ser Satanás jogando um peso de culpa, mas na maioria das vezes, certamente, será Deus revelando o seu amor por você. Porque o amor dele te constrange, te aperta e faz com que você revise os seus atos, faz com que você reveja a sua situação atual, cara. Espírito Santo. Nós não temos como medir o amor de Deus, cara. O fato é que o amor de Deus é como o universo. Não dá para se medir. Porque diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, de uma forma específica. Sabe o que isso significa, irmãos? É que Deus escolheu amar a mim e a você e ponto. Não há nada que eu e você venhamos fazer, não há pecado que possamos cometer que anule a decisão de Deus em nos amar. Não há nada, isso se chama graça. Mas nós precisamos ficar ligados, porque Jesus, ele fala: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. André, quebra um galho, liga esse ventilador virado para lá assim, ó. Temos enviado aí da mata aí, não é das trevas não, é da mata. Aquele ali está virado já. Vocês estão entendendo, irmãos? Não há nada. Jesus, ele diz que não veio para julgar, mas ele também diz que o juiz desse mundo já está condenado. Então, se ele não veio para julgar, há alguém que julga. E esse alguém é Satanás.
nós não cedemos e não nos entregamos a esse amor imensurável, quando nós não entendemos e nos rendemos a esse Deus que decidiu nos amar incondicionalmente, é independente das suas práticas, é independente das suas quedas, das suas fraquezas, das suas derrotas, das suas tristezas, é independente de qualquer coisa, não há nada que anule isso. Deus escolheu amar ao mundo e ponto. Mas quando nós não entendemos isso, irmãos, nós entramos debaixo de um jugo pesado do inferno. E às vezes você pode dizer assim: ah, mas o inferno é aqui. Irmãos, Jesus ele disse que o mundo jaz no maligno, que o príncipe desse mundo é Satanás. Quando ele ora em João capítulo 7, ele diz: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas te peço que os livre do maligno. Por quê? Porque o maligno está no mundo. Mas isso daqui não é o inferno, irmãos. Isso aqui não é o demônio, não é o cramunhão. Todas as circunstâncias e adversidades que vivemos aqui na terra não é nada, irmãos, comparado a algo chamado a segunda morte. A Bíblia diz que Jesus ele veio para nos dar vida, e vida em quê? Aí vocês sabem. Aí em Apocalipse, no capítulo 22, nos diz que o Sheol, o inferno, é o lugar da segunda morte. Só que quando nós analisamos algumas alegorias bíblicas, exemplo do homem rico e o pobre Lázaro. Quantos aqui conhecem essa história? Mas mesmo assim eu vou falar. Para quem não conhece, tinha um homem rico e um homem pobre, que tinham feridas, ok? E esse homem foi menosprezado por aquele homem rico. E então os dois partem, e de repente o homem rico olha de um lado do abismo para o outro e vê o Lázaro pobre no seio de Abraão, que para nós é o ambiente de glória que Jesus está preparando para nós. E esse homem rico estava no Sheol, que é o inferno, é a morada de Satanás eterna. E esse homem rico diz assim: ei, molha pelo menos o teu dedo aí e bota aqui na minha boca. E aí o final da alegoria diz o seguinte: quem está lá não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para lá. O fato, irmãos, é que se analisarmos Apocalipse, nós veremos que a segunda morte não é uma morte e ponto. Jesus veio para dar vida em abundância, vida eterna. Jesus veio para resgatar aquilo que foi perdido no jardim do Éden. Porque o homem, ele foi criado para viver eternamente. Se não fosse assim, Deus não teria dito: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerem certamente morrerão. Porque o homem foi criado para viver eternamente. E então Adão e Eva, eles quebram esse regime. Falou em regime agora, né? Falou, pensaram até em comida. Quando foi? Eles quebraram esse regime e comeram da árvore. O que aconteceu? Eles morreram? Não. Morreram anos depois. Mas por que eles morreram anos depois? Porque eles foram expulsos do ambiente de eternidade. E
Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele não vem para condenar. Quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele restitui ao homem aquilo que foi desligado no jardim. Ele restitui o ambiente de eternidade. Por isso que no Evangelho de João ele diz que aquele que morre, aquele que guarda as minhas palavras e crê naquele que me enviou, quando morre, não morre de fato, mas passa da morte para a vida. A morte terrena, para nós que cremos em Cristo, é apenas uma porta de passagem. Saímos de um ambiente passageiro e entramos em um ambiente de eternidade, porque Jesus Cristo resgatou isso para nós. E por meio do seu sacrifício Ele reconcilia não apenas o homem com o Pai, mas Ele reconcilia a terra com o céu novamente. Aí em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, nós vemos descer do céu uma nova Jerusalém, uma nova terra, para ser tudo restaurado. O ambiente de eternidade, irmãos, está próximo. E em breve Ele vem. Maranata. Em breve esse ambiente de eternidade vem. Por isso a necessidade, irmãos, de pegarmos esse espelho que se chama amor de Deus, para que possamos ver como nós estamos por dentro, como está o meu e o seu interior. Deixa eu continuar aqui. Primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Vamos lá. Versículo 9 e 10, que dizem assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor em nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Viver por meio dele. Não é sobreviver. Aqui na terra nós sobrevivemos, mas com Jesus nós teremos vida. Nós viveremos. Versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou seja, pagamento pelos nossos pecados. Não está ligado ao quanto você ama a Deus, cara, mas está ligado ao quanto Ele te ama. Só que não para por aí, porque o mundo espiritual, ele se move pela reciprocidade. Diga comigo, reciprocidade. Palavra difícil, né? Diga, reciprocidade. Essa é a palavra que move o ambiente espiritual e principalmente o ambiente de eternidade. Romanos no capítulo 8, versículos... Esse aqui eu vou ter que ler, não vai ter jeito. Vamos lá. Versículo 12, Romanos 8, do 12 até o 17. Vamos lá. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, preste atenção nisso, para vivermos sujeitos a ela. Preste atenção aqui. Nós não estamos em dívida com a carne, por isso não há necessidade de vivermos conforme os pensamentos da carne. Não tem dívida com a carne, preste atenção nisso. Você não precisa ceder às fraquezas carnais, às tentações, porque você não tem dívida com a carne. Mas olha o versículo 13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então viverão. O que Jesus disse para aquela mulher? Vai e abandone a prática do pecado. Sabe por quê? Porque o que tinha resgatado ela e salvado ela de ser morta ali apedrejada
foi o amor do Espírito. Foi o Espírito. E quando nós abandonamos os atos do corpo, os atos da carne, nós estamos vivendo no Espírito. E Ele vivendo em nós. Estamos vivendo nele e Ele vivendo em nós. Estamos vivendo nele e Ele vivendo em nós. Há algo mais para mim e para você desfrutarmos, cara. Há algo mais poderoso, violento e excelso para vivermos. Vamos continuar. Jesus, nem estou no meio da palavra ainda. Vamos lá, me ajuda, Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deixa eu te dizer algo aqui. Você sabe o que é participar dos sofrimentos de Cristo? É mortificar a carne. É não ceder às vontades carnais. Mas todas as vezes que por acaso acontecer de nós cedermos às vontades carnais, que possamos estar abertos ao que o amor de Deus irá expor a nosso respeito, e entrarmos no lugar de arrependimento genuíno. E você sabe o que é o arrependimento genuíno? Eu não vou nem falar em questão de pecado, mas quantos aqui já agiram de uma forma com um familiar, por exemplo, com pai, mãe, filho, irmão, e que depois ficou entristecido, depressivo, chorando amargamente por um tempo? Quantos aqui? Por que você sofreu? Porque muitas vezes nós agimos pela carne, pelo impulso, e falamos aquilo que não queríamos ter falado, e fazemos aquilo que não queríamos de fato ter feito. E muitos até pensam assim: depois eu peço perdão e está tudo certo. Mas deixa eu te dizer algo: você não precisa pedir perdão, basta não agir de uma forma que te impulsione a pedir perdão depois. Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes nós falamos: Senhor, me perdoa, porque cedemos às nossas vontades. Mas na verdade não precisamos pedir perdão a Deus. Não precisamos pedir perdão a ninguém, até porque não temos dívida com ninguém, nem com a carne e nem com o Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo, ele diz que a carta de dívida, você sabe que é isso? Sabe quando chega a carta do Serasa lá na tua casa? Ou quando chega lá a fatura do cartão de crédito, ou chega a conta de energia, aquilo ali é uma dívida. E você tem que pagar porque você deve. Mas Paulo diz que Jesus Cristo na cruz do Calvário anulou, rasgou a carta de dívida que era contra nós.
Ou seja, nós não devemos nada à carne e não devemos nada a Deus. Mas o ambiente de eternidade se move pela reciprocidade, irmãos. Porque o amor de Deus é um espelho? Porque aquilo que o machuca é a mesma coisa que machuca a mim e a você. A mesma coisa que machuca a ambos, a Deus e a mim e a você. Então o amor de Deus se coloca como um espelho, para que então possamos ver aquilo que de fato está nos ferindo e também ferindo a Ele. O amor de Deus nos constrange e nos impulsiona para um alinhamento. Porque Ele diz por meio do profeta: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Quantos aqui desejam ter uma vida abençoada, irmãos, na terra? Quantos aqui desejam ter uma vida eterna com Cristo? Então vamos buscar o que Ele pensa a nosso respeito. Porque os pensamentos dele são os pensamentos que nos levarão para aquilo que nós de fato precisamos e desejamos. É encontrar o sonho e o propósito de Deus para cada um de nós dentro dele. Não adianta você buscar fora, não adianta você buscar no homem, não adianta você buscar na carne, não adianta. Não adianta. Mas buscar o Senhor. Satanás, te dou uma palavra de ordem agora. Espírito das trevas, eu te repreendo agora, no nome de Jesus. Eu te anulo agora, te amarro no nome de Jesus. Cai agora, no nome de Jesus. Cai agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Todas as vezes que estamos envolvidos no pecado, Ele está sendo morto novamente. Nós o estamos crucificando novamente. Mas o fato é que, mesmo sendo nós pecadores, Ele decidiu morrer para pagar o meu e o seu pecado e limpar as nossas vidas e pagar as nossas dívidas. O amor de Deus por nós é tão intenso que a palavra faz algumas analogias de como Deus quer que o nosso relacionamento seja com Ele. João capítulo 15, versículo 15, nos mostra ali uma analogia. Jesus dizendo: eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. O Senhor quer ser meu e seu amigo. Ele deseja contar a você segredos. E Ele também deseja que você o conte os seus segredos. Uma amizade infinda. Uma amizade ilimitada. Incondicional. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, nos mostra que o Senhor deseja ter um relacionamento conosco
de pai e filho. Mesmo que você não tenha tido uma referência paterna aqui na terra, há um modelo de paternidade no céu que nenhum homem da face da terra pode exercer. Apenas o Senhor. E em Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 ao 32, nos mostra que ele deseja ter um relacionamento de noivo e noiva. Vocês sabem como é o relacionamento de noivo e noiva? A pastora falou semana passada. É a noiva se preparando para o noivo e o noivo se preparando para a noiva. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse que ia para o Pai preparar um lugar para que onde ele estivesse, estejamos nós também. Ele está se preparando para a noiva. E nós, irmãos? Será que estamos de fato nos preparando como noiva para o noivo? É só nós olharmos as nossas atitudes, as nossas práticas, as nossas palavras, as nossas vestimentas. Não é porque você é crente que você não pode usar uma roupa bacana. Mas se aquilo ali manifesta Satanás e a serpente, não pertence ao Senhor e não pertence a você. É só analisarmos como estão as nossas vidas, como estão os nossos pensamentos, quais as prioridades que nós temos dado, quais as prioridades temos tido. A nossa caminhada, irmãos, na face da terra revela quem nós somos. As nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa roupa, revela quem nós somos. Revela, cara. Porque quando nós vamos fazer uma entrevista de trabalho, nós vamos, com vestes alinhadas? É para poder passar uma impressão. Qual impressão queremos passar? Quando olhamos para o nosso guarda-roupa. O pastor aqui vem de camiseta, tênis, sandália. Mas mesmo assim eu me olho e falo assim: será que tem algo em mim que será reprovado? Muitos até podem dizer assim: não estou nem aí o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os seus atos, suas palavras, suas vestimentas, tudo revela quem nós somos. E quando se fala de um relacionamento entre noivo e noiva, está falando do quê, irmãos? A noiva anda por aí falando um monte de bobagem. A noiva anda por aí falando mal do noivo, fofocando, falando mal da sogra, falando mal do futuro noivo, do futuro sogro, falando mal do irmão do noivo. Precisamos rever nossas condutas. A noiva anda por aí falando mentiras. Jesus disse que todo aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Será que nós vivemos por aí açoitando o ouvido de pessoas com difamações e calúnias? Vocês sabem o que são essas palavras? Porque, irmãos, querendo ou não, se alguém chega para você falando mal de alguém, esteja certo que o próximo que estará na boca dela será você. Então não dê ouvidos a isso.
Porque isso é princípio de Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é aquele que quer mostrar a mentira como sendo verdade e a verdade como sendo mentira. Foi dessa forma que ela seduziu a Eva. Ela disse para Eva: ué, mas Deus não disse para comer de todas as árvores do jardim? Sim, é verdade. Então por que não comam? Ah, porque Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Ah, porque ele disse que certamente morreríamos. Ah, ou será que Deus não está querendo que vocês sejam como ele? Uma outra verdade que Satanás apresenta, uma outra mentira que ele apresenta como verdade e uma verdade que ele apresenta como mentira. Sabe por quê? Que Adão e Eva não precisavam provar para ninguém, nem para eles mesmos, que eles eram semelhantes a Deus, porque Deus os fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. E quando alguém chega, irmãos, falando aqui, fica ligado. Paulo fala em Efésios: afasta-se desses. Falei. Todos nós já ouvimos: Deus te ama, Jesus te ama. Vimos por meio de sua palavra que ele deixou documentado o quanto ele nos ama. Agora, vivermos, sentirmos, desfrutarmos e sermos totalmente supridos neste amor só será através de um relacionamento com ele, de reciprocidade. Tiago 4, versículo 8, que nos diz o quê? Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vocês. Para desfrutarmos desse amor, irmãos, e sermos totalmente supridos por ele dessa forma, desejando ele, querendo ele. Muitos têm várias prioridades na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: as suas prioridades, as minhas prioridades, as nossas prioridades nos mostram exatamente onde iremos chegar. Pare e pense agora. Quais têm sido as suas prioridades? Cara, eu quero meu Senhor. Então eu já vivo aqui todos os dias como se fosse o último. Melhor, eu já vivo aqui como se já estivesse com Ele. Eu desejo a sua presença, a sua glória, o seu Espírito a todo instante. Não há nada que me satisfaça e me supra mais do que a presença gloriosa de Jesus. Não há nada. Jeremias 33, versículo 5 nos diz: invoca-me e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes que estão escondidas que você ainda não conhece. Existem segredos a meu e a seu respeito, irmãos, que estão guardados no interior do Senhor. E só quando nós o invocarmos e nos aproximarmos dele, de fato, é que eles serão revelados a nós. Sabe por que muitas vezes nós ficamos perdidos na nossa jornada, na nossa vida, não sabemos quem somos e toda hora nós cedemos às fraquezas da carne? Porque ainda não conhecemos quem nós somos no interior de Deus. Conhecer o amor de Deus é quando abrimos mão das nossas vontades, ideologias e religiosidades para prosseguir em conhecer a sua vontade para as nossas vidas.
E não apenas conhecer, mas coragem para viver a vontade de Deus. É necessário coragem, irmãos. Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Sabe o que significa essa palavra ânimo? Coragem. Procura no dicionário de língua portuguesa. Ânimo significa coragem. Ele diz assim: tenha coragem, eu venci o mundo. Ele não disse assim: você precisa vencer também. Ele diz: só seja corajoso, eu já venci. E coragem está ligado a uma outra palavra que se chama fé. Ele está dizendo: tenha fé, eu já venci. Não precisa mais você lutar, eu já lutei. E deixa eu te dizer uma coisa: eu não perdi. Por mais que para muitos pareçam que eu tenha perdido, mas a minha morte foi a minha vitória. Agora eu vou encerrar aqui lendo um texto da segunda carta aos Coríntios, rapidamente, e nós vamos orar. E eu peço que os intercessores fiquem ligados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Você está em Cristo, as suas práticas passadas não são mais as mesmas. Não precisam ser mais as mesmas. Se você está em Cristo, coisas novas chegaram. Um novo modo de vida. Agora, para aqueles que não estão em Cristo, deixa eu te dizer algo. Ele tem novidade de vida para você. E essa novidade de vida não significa que você não terá problemas. Que as adversidades não irão bater a sua porta. Mas essa novidade de vida está ligada a que quando você for submetido a alguma pressão, algum problema, alguma dificuldade, você estará resistente como nunca. Porque você não vai precisar vencer nada, porque Ele já venceu. Se permita viver coisas novas. Se permita viver o novo que o Espírito, que Jesus tem para mim e para você. Se permita viver isso. E para aqueles que já são cristãos há muito tempo, é tempo de novas práticas. É tempo de honrarmos mais ao noivo do que envergonhá-lo. Em Apocalipse, no capítulo 22, agora eu não vou lembrar onde, mas eu acho que é versículo 6, não sei. Diz assim: então aqueles que estão sujos, continuem a se sujar. Aqueles que estão impuros, continuem com as impurezas. Mas aqueles que estão santificados, se santifiquem ainda mais. Aqueles que estão vivendo coisas novas do Espírito, vivam mais.
vivam mais. É uma noite de decisão para mim e para você, irmãos. Essa palavra é a expressão do amor de Deus para as nossas vidas. É o momento em que o Espírito Santo está manifestando e revelando o meu e o seu interior. E Ele quer saber de você qual será a sua postura, qual será a sua atitude, qual será a sua decisão hoje. Se você vai continuar a se sujar, ou se você irá decidir se santificar. Se você irá decidir abandonar as práticas antigas para viver agora as práticas de Cristo na sua vida, ou se você vai permanecer lá. Porque não sou eu quem convence, irmãos. A minha vontade aqui é pegar uns e enfiar a goela abaixo. Mas não sou eu, é você e o Espírito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que essa seja a sua última oportunidade. Não estou aqui usando de demagogia, ok? E muito menos de terrorismo. Mas o fato é que uma hora o nosso relógio irá parar. O Cronos irá parar. E então para nós se abrirá o Kairos. Só que esse Kairos mostrará para nós 2 lugares. Um lugar onde a vida é eterna e um outro lugar onde a morte é eterna. A vida eterna fala de uma eternidade vivendo. E a segunda morte fala de uma eternidade morrendo. Por isso diz que lá haverá choro e ranger de dentes. O pastor está meio dramático, terrorista hoje, né? Mas só que em contrapartida, no ambiente de eternidade, diz que lá Deus enxugará dos seus olhos todas as suas lágrimas. Diz que lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústias. Essa terra passageira aqui há todas essas coisas, irmãos. Mas quando partirmos daqui, será apresentado para nós 2 lugares. Só que quem tem a chave para entrar nesses 2 lugares somos eu e você. Não adianta quando chegar diante dessa bifurcação falar assim, eu quero ir para ali. Não, cara, você já vai para lá com uma chave. E essa chave só abre um segredo. Entenda isso de uma vez por todas. Deixa o amor de Deus te constranger.